Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Meu Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelo alimento. E nessa história as crianças possam entender ela. A professora que está ensinando, que Deus abençoe elas. Em nome de Jesus, amém. Olá, discípulos da EBEC, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar estudando o livro de Isaías, a parte 3. A tia Carla falou da parte 1, que foi o chamado do profeta Isaías. E a tia Luciana falou a parte 2, que é a mensagem que foi transmitida através do profeta Isaías. E hoje a gente vai falar na parte 3, que é sobre o Messias no livro de Isaías. Desde o Antigo Testamento, a gente já ouvia falar de promessas de que viria o Messias, viria o Salvador para salvar o mundo. E no livro de Isaías, em todo o tempo, Deus está prometendo ao seu povo uma libertação eterna e gloriosa através do Messias, que é Jesus Cristo. O profeta Isaías ele escreveu sobre Jesus em quase todo o livro, onde Deus prometeu de maneira especial ao seu povo que traria uma libertação gloriosa através do Messias, Jesus Cristo. As profecias do livro de Isaías eram dirigidas para os gentios, que somos nós. Quando o profeta estava pregando e escrevendo, os eventos profetizados se referiam ao momento histórico que o povo estava passando e ao futuro, de coisas que viriam a acontecer. Aqui vamos aprender o que o profeta disse acerca de Jesus Cristo, o Messias. Isso, quando o profeta Isaías estava falando, foi 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. Então Deus já tinha prometido ao seu povo muito tempo antes de que viria o Messias, de que viria alguém que seria capaz de salvar e libertar o povo. A primeira profecia que a gente encontra no livro de Isaías é sobre o nascimento de Jesus Cristo. Lá em Isaías vai dizer: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, desde o início, havia uma profecia sobre Jesus. E aqui, a princípio, a gente consegue ver a profecia do seu nascimento, que Jesus nasceu de uma virgem e tem todos os atributos que ele é, que ele seria, que era maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O profeta Isaías ele viveu muitos anos antes de Jesus nascer, mas Deus revelou a ele que o Messias prometido nas Escrituras iria ter um nascimento sobrenatural. E a gente sabe como se deu, né? O anjo apareceu até Maria, uma virgem que ainda não era casada, e Jesus foi gerado no ventre dela. Então foi uma forma sobrenatural como Jesus foi gerado, como foi o seu nascimento, cumprindo assim a promessa que Deus nos deu, né? De que nasceria o Messias. E lá em Mateus vai dizer: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O profeta revelou que esse menino especial seria filho do Deus Altíssimo, sem pecado. O Deus em forma humana habitaria com a humanidade para ser o salvador do seu povo e dos gentios. O nome Emanuel, como eu falei a princípio, significa Deus conosco. Então, a profecia de que Jesus viria para trazer libertação ao povo, ela foi revelada através do profeta Isaías, e como foi mencionado anteriormente, 700 anos antes dele nascer. Deus havia prometido ao seu povo que enviaria um profeta para trazer salvação eterna para todos os gentios. Então é incrível, né? A forma como Deus usa quem Ele escolhe, quem Ele quer, para trazer e transmitir a sua palavra. Isso foi o que aconteceu através do profeta Isaías. E que palavra maravilhosa, né? Ele trouxe para nós, trouxe para o povo naquela época, de que nasceria o Messias, nos garantindo assim vida eterna com Cristo. A segunda profecia do livro é sobre o sofrimento do Messias. A gente já conhece a história de Jesus, como aconteceu, como se sucedeu, né? Jesus nasceu, porém ele foi rejeitado e ele sofreu. E lá no livro de Isaías ele já vai falar sobre isso. Ele vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. O Messias, Jesus, ele foi rejeitado pelo próprio povo. Jesus, ele realizou muitos milagres, Jesus, ele ensinou por onde ele passava, e mesmo assim ele foi rejeitado pelo povo. O povo não o aceitou, não o acolheu, rejeitaram seus ensinamentos. Por isso que aqui vai dizer do sofrimento de Cristo, porque eles achavam que Jesus era um falso profeta. Eles não acreditavam que ele fosse alguém enviado de Deus, e por isso que ele sofreu tanto. Mesmo depois que Jesus fez todos os milagres, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de muitas dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós o tínhamos em estima. Então, a gente consegue ver também através do livro do profeta Isaías que Jesus foi rejeitado. Jesus, ele fez tantos milagres, mas não creram nele. Achavam que ele era um falso profeta. Ele não foi reconhecido como Messias pelos seus próprios irmãos e nem pelo seu povo, mesmo diante dos milagres, sinais e maravilhas. As autoridades religiosas o perseguiram todos os dias, pois os ensinos do Salvador os perturbavam muito, porque ele dizia ser filho do Deus Altíssimo. E lá em João vai dizer: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A profecia da vinda do Messias era para o povo gentio, e eles próprios rejeitaram o Salvador. Eles rejeitaram o Messias que tinha vindo, que veio para trazer vida eterna. E eles o rejeitaram. Mesmo sendo Deus, o Messias foi humilhado. Afinal, ele não tinha aparência de rei e nem tinha boa aparência para que atraísse as pessoas.
Ele viveu no mundo como um homem comum. O profeta Isaías compara Jesus como um broto simples e como uma raiz que sai de uma terra seca, sem beleza ou majestade. Jesus deixou o seu lar perfeito para viver com pessoas pecadoras, para experimentar a vida humana e ser o nosso Salvador. E mesmo assim, ele foi rejeitado pelos pecadores que ele veio salvar. É difícil compreender esse tipo de amor. Alguém que é um Deus, deixou o seu trono majestoso, deixou o seu lar celeste para vir ao mundo, viver como um simples homem, para trazer salvação aos perdidos, e ele foi rejeitado. É um amor sem igual. Ainda hoje, Jesus ele é rejeitado. Muitos não acreditam que ele é o Messias prometido, o único Salvador. Então, até hoje, tem pessoas que o rejeitam, que o desprezam, sendo que ele deixou o seu trono de glória para trazer salvação aos perdidos. O Messias tomou sobre si o nosso pecado. Ainda em Isaías é dito: contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus foi abandonado pelo Pai quando levou o pecado dos humanos sobre si na hora da sua morte. Esse foi o momento mais doloroso para o Salvador. Imaginem, crianças. Jesus ele levou uma culpa que não foi dele. Ele levou uma culpa nossa. Ele levou os nossos pecados. A punição que era para nós recebermos, Jesus recebeu sem ter culpa alguma. E ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. E no momento da sua morte na cruz, a Bíblia vai dizer que ele clamou a Deus: meu Deus, por que me desamparaste? Que vemos a refletir a importância da morte de Cristo na cruz, pois ele levou os nossos pecados. Ele pagou um preço que era para nós pagar. Então temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer que Cristo veio, morreu e através da sua morte nos garantiu vida eterna. Vida que poderemos desfrutar para sempre com Ele na eternidade. O Messias ainda ele foi transpassado, esmagado e castigado pelas nossas transgressões. Jesus ele foi espancado, foi colocado coroa de espinho nele, ele foi magoado, ele suportou dor até a morte por causa das nossas transgressões. Lá em Mateus vai dizer: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombaram: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então levaram para crucificar. O corpo do Messias ele foi moído, espancado, exposto ao público, cuspido, zombado, para salvar a enfermidade maligna do pecador, que é o pecado. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça.
por suas feridas vocês foram curados. Jesus passou por isso tudo para nos livrar dos nossos pecados. É triste a gente pensar a forma que Jesus sofreu, a forma que Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido, Jesus foi zombado. Fizeram tantas coisas ruins com Jesus. Mas esse sacrifício dele, como já foi dito anteriormente, foi para nos garantir a vida eterna. E precisamos reconhecer isso, que Jesus passou por tudo aquilo. E hoje o nosso papel é de reconhecer ao Senhor como Salvador de nossas vidas e proclamar a sua mensagem por onde formos. Temos que divulgar ao mundo que Jesus é o Salvador. Temos que mostrar para as pessoas que o sacrifício dele não foi em vão, que ele sofreu, que ele foi humilhado, que ele foi zombado, mas isso tudo teve um propósito, e um grande propósito nas nossas vidas, que foi nos limpar dos nossos pecados, que foi para nos garantir uma vida eterna com ele. O Messias ainda teve um julgamento opressor. Jesus Cristo foi levado a julgamento como culpado. O comportamento dele diante das autoridades religiosas e das autoridades romanas foi de silêncio. Ele foi oprimido, afligido e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Mesmo sendo um julgamento opressivo, com um processo jurídico injusto, Jesus se comportou como ovelha muda perante os seus acusadores. Mesmo Jesus não sendo culpado de nada daquilo que estavam acusando, ele se calou. Ele recebeu a culpa calado. Ele teve um julgamento injusto. As autoridades daquela época o condenaram à morte, sendo que ele não tinha culpa alguma. Porém, o Messias venceu a morte e ficou satisfeito com a oferta pela culpa. Ainda Isaías vai dizer: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Depois da sua morte, Jesus ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus como Rei Salvador, para dar libertação dos pecados e salvar todo aquele que crê. Qualquer criança, jovem, adulto, de todas as classes sociais, raça e cor, que chegar aos pés do Salvador arrependido e confessando seus pecados, receberá gratuitamente o perdão e a salvação eterna. Jesus, ele foi a oferta que Deus aceitou uma vez por todas pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus, todo o sofrimento que ele passou, tudo aquilo que ele teve que se submeter, mesmo não sendo culpado, nos garantiu salvação em Cristo. E isso independe se você é branco, se você é negro, se você é pobre, se você é rico, se você é criança, se você é adulto, não importa. Jesus morreu para garantir salvação a todos aqueles escolhidos por Deus. A profecia sobre a exaltação do Messias. Isaías ainda vai falar: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Jesus, o servo sofredor, assumiu a forma de um servo e morreu na cruz pelos pecados,
Mas Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. O mundo rejeita a salvação, rejeita Jesus e a salvação que ele pagou na cruz. Mas a Escritura diz que chegará o dia em que ele julgará todas as nações, os grandes e pequenos, e todos se dobrarão perante ele e o reconhecerão como Senhor e Rei. Por isso, é melhor nos dobrarmos diante dele agora, pois ele é Rei e Salvador e está pronto a perdoar e a salvar. O profeta Isaías, ele pregou, avisou, pré-anunciou a salvação do seu povo através do Messias. Advertiu o povo acerca do juízo que viria, mas eles continuaram em seus pecados. Deus cumpriu a sua palavra anos depois da mensagem do profeta. Deus mandou a sua mensagem para o povo, como foi dito antes. Você lembra quanto tempo antes? 700 anos antes de Jesus nascer. Deus já havia avisado ao seu povo que um Messias seria enviado, porém muitos o rejeitaram. Então, crianças, que venhamos entender que Deus ele usa quem ele quer para trazer a sua mensagem. Hoje, reconhecemos a palavra de Deus através da Bíblia. Lá encontramos o manual da nossa vida. Encontramos as instruções de Deus para o nosso viver. Ele mandou uma mensagem através do profeta Isaías, que foi sobre a vinda do Messias. Foi dito sobre o seu nascimento, foi dito sobre como ele foi rejeitado, desprezado, mas ele foi exaltado. E ele nos garantiu vida eterna com Deus no lar celeste. Que possamos reconhecer isso todos os dias da nossa vida. Que Jesus se sacrificou, que Jesus sofreu por uma culpa que não era dele. E isso nos garante uma maravilhosa e gloriosa vida eterna. Então é isso, discípulos de Rebeque. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana. Façam a lição, mandem lá pra gente, tá? Deus abençoe. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau!